Durante o campeonato da Eurocopa, Suécia e Ucrânia se enfrentaram. E no segundo tempo aconteceu essa grave lesão aí no jogador da Ucrânia. Caso você queira entender um pouquinho mais sobre essa lesão que acometeu esse jogador, continue aí assistindo. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e hoje a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre essa lesão que aconteceu aí no joelho do jogador e quais são os tratamentos e até mesmo prognósticos. Será mesmo que ele vai conseguir voltar a jogar no futuro? Então, para a gente entender a lesão que aconteceu aí no jogador Bazedin, que é o ucraniano aí que sofreu essa lesão, eu acredito que é interessante a gente entender a morfologia, a estrutura do joelho humano. Então, dá uma olhada nessa imagem aqui. Então, essa daqui é uma representação do nosso joelho, vista de frente. Então, se a gente for analisar e tentar entender assim, né, no corpo humano como que é esse joelho, esse lado aqui, ele é o lado esquerdo do paciente e aqui é o lado direito do paciente. Aqui desse lado a gente vai ter a outra perna e aqui a gente vai ter a mãozinha dele, caso ele esteja assim, ó, de frente pra gente, beleza? Agora que você já entendeu isso, aqui a gente tem o fêmur, que é esse osso maior da nossa coxa. Anterior a ele a gente tem aqui o quadricípseps, mas a gente não vai falar muito dessa estrutura, porque a lesão ela aconteceu justamente no joelho e em algumas estruturas inferiores a ele. Então aqui a gente tem a patela, a tíbia e a fíbula. A tíbia ela é um osso extremamente importante aí para a sustentação estrutural do nosso corpo, mas a gente não vai falar muito sobre ela. O que é importante você entender nesse vídeo são mais os ligamentos que eu vou mostrar aqui para você. Os ligamentos eles servem basicamente para dar estrutura para o nosso corpo, fornecer resistência às articulações e também possibilitar os movimentos. Tudo bem que existem outras funções para as articulações, mas essas já são suficientes para você entender um pouquinho melhor da lesão que aconteceu no jogador. Os ligamentos principais que a gente tem no joelho são esses, os ligamentos colaterais, e aqui a gente tem dois, você percebe que tem dois aqui. A única diferença deles é que o ligamento colateral medial ele está mais próximo da linha medial do corpo e o ligamento colateral lateral ele está mais lateralizado ao nosso corpo. Como eu tinha dito para vocês, os ligamentos eles têm uma função muito importante na estrutura do nosso corpo. Tanto é que caso uma pessoa não tenha esses ligamentos que ficam ao lado, né, dos nossos joelhos, a gente vai ter esse problema aqui, ó, que é o joelho, né? Ele fica assim, ou ele... É porque a gente na medicina a gente chama de joelho varo e joelho valgo, né? Eu também não entendi muito bem o porquê disso, mas é isso daqui mais ou menos que vai acontecer no seu joelho caso você não tenha esses ligamentos aí laterais. Obviamente você vai ter outros problemas, mas esse daqui é o principal. Além disso, a gente tem aqui as cartilagens articulares e também o menisco, que serve ali, né, basicamente para como se fosse um amortecedor no nosso joelho. E por fim, e não menos importante, a gente tem aqui os ligamentos cruzados, tanto o posterior quanto o anterior. O posterior é porque está atrás e o anterior é porque está na frente. Eles têm diversas funções, mas a principal delas é evitar a torção, a rotação excessiva do nosso joelho. Tanto é que a maioria das lesões que acometem esses ligamentos, eles estão aí justamente relacionados com a torção do joelho. E daqui a pouco eu vou explicar para você que foi exatamente isso que aconteceu no joelho do jogador. Então aqui é só mais uma outra imagem que mostra aí todas essas estruturas que eu falei. Aqui o ligamento cruzado anterior e aqui bem atrás o ligamento cruzado posterior. E tudo bem que aqui a gente tem um outro ligamento, né, que liga a patela com a tíbia, porém se colocasse aqui a gente não ia ver essas estruturas que estão atrás dele, como o menisco, os ligamentos cruzados e etc. O que aconteceu no jogador foi mais ou menos isso daqui. Quando você tem uma rotação do eixo do seu corpo e essa rotação ela acontece diferente da rotação do seu pé, ou caso o seu pé, a sua perna, ela não rotacione, provavelmente você vai ter um dano nos ligamentos cruzados do seu joelho. Isso porque uma das principais funções desses ligamentos, como eu citei para você, é evitar essa torção excessiva. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, mostra exatamente uma ruptura aqui do ligamento cruzado anterior. Aqui você vê a setinha mostrando que como se fosse o corpo dessa menina girando para um lado e a perna dela, né, como ela está caminhando provavelmente para frente, ela está rotacionando para o lado oposto. Então é justamente essa torção
que vai gerar um dano nesse ligamento. Agora, analisando aqui a imagem do que realmente aconteceu com o jogador, você percebe que o corpo dele está indo em uma direção, enquanto que a perna dele ela está indo em outra. Se você for prestar atenção no vídeo, você percebe que, embora a brutalidade do movimento seja muito maior, ele vai acontecer essa rotação no joelho. Tanto é que depois que ele foi retirado do campo por conta dessa lesão, ele já foi ali prontamente atendido e já verificaram quais foram os danos. O primeiro, uma ruptura parcial no ligamento cruzado posterior, fraturas nos ligamentos colaterais do joelho e, por incrível que pareça, também teve uma fratura na tíbia do jogador. Olha a brutalidade que foi esse carrinho. E essas lesões aconteceram principalmente, por conta dessa pancada, essa força resultante que foi diretamente ao encontro do joelho do jogador. Além disso, você percebe que o corpo do jogador ela está indo em uma direção e a perna dele, como está plantada aqui no chão, ela torce para o lado oposto. E esse foi um dos principais motivos que lesionaram esse jogador. Quando a gente fala em lesões nos ligamentos, a gente precisa entender que existem diversos tipos de lesões que podem acontecer. E dependendo de como que foi essa lesão, a gente vai ter uma conduta diferente para tratamento. Mas basicamente existem aí 3 tipos básicos de lesão: os estiramentos de ligamento, as rupturas parciais e as rupturas totais de ligamento. Isso daí é uma ordem crescente de gravidade, então uma ruptura total de ligamento certamente é bem mais grave do que apenas um estiramento. O estiramento, o próprio nome já diz, ele é como se fosse se você esticasse aí um ligamento e ali vai promover alguns processos inflamatórios, E o prognóstico, ele é um bom prognóstico. Quando acontece aí uma ruptura parcial, você já tem um pouco mais de complexidade no caso, e quando estamos falando de uma ruptura total, é um caso bem mais grave. Naturalmente, aqui no Brasil, normalmente quando um paciente ele sofre alguma ruptura parcial em algum ligamento seu, ele vai precisar basicamente de fisioterapia e não é necessário ser submetido a uma cirurgia. Ao passo que quando você tem uma ruptura total, urge a necessidade de ser feita ali uma cirurgia, até porque o ligamento rompeu. No caso do jogador, ele teve apenas uma ruptura parcial do ligamento cruzado posterior. Dessa forma, aqui no Brasil, a gente não tem uma indicação favorável para uma cirurgia. É claro que também vai depender da gravidade dessa ruptura parcial, mas, via de regra, uma fisioterapia e repouso já pode ali consertar esse joelho do paciente. Porém, é importante lembrar que esse cara está na Europa, então pode ser que a medicina lá ela interprete uma ruptura parcial como sendo necessária uma cirurgia para poder corrigir isso. E além disso, o trabalho do cara é ser jogador de futebol, então ele precisa do melhor tratamento possível nesse joelho. Então pode ser que ele seja sim submetido a uma cirurgia para corrigir essa ruptura parcial, mas normalmente isso não acontece. Por fim, houve também uma fratura no seu fêmur, provavelmente ali na cabeça do fêmur que aconteceu essa fratura, até porque o pé ele se choca ali próximo a essa região. Mas eu não posso dizer para você como que é a dinâmica dessa fratura, primeiro porque é muito difícil falar isso olhando apenas as imagens. É necessário ter ali algum exame de imagem, como um raio-x, por exemplo, para poder ver a dimensão dessa fratura. Mas o boletim oficial ali do clube em que ele joga diz que ele sofreu essa ruptura parcial que eu citei para vocês. Houve também uma ruptura nos ligamentos colaterais que fazem esse movimento do joelho que eu citei para vocês agora há pouco, e também essa lesão no fêmur. Embora esses danos sejam sim graves e que ele precise de certo tempo de repouso, nada impede que ele possa vir a jogar no futuro. Até porque, como eu falei para vocês, o trabalho do cara é jogar futebol, então provavelmente ele vai ser submetido a um tratamento intensívo para a melhor recuperação do seu joelho. Eu espero que você tenha entendido o que aconteceu no joelho desse jogador. Espero também que você tenha gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!